Hoje, o presidente Trump teve uma conversa telefônica com o atual governante do Brasil, o famoso presidente da mortadela, que recentemente foi libertado de suas condenações. Mas, como era de se esperar, a mídia alinhada da esquerda já celebrou como se tudo estivesse resolvido e que o Eduardo Bolsonaro não teria mais vez, como postou a SAD. Porém, após a empolgação inicial, chegou a informação de que o secretário de Estado do ZWIMARS, Marco Rubio, será o encarregado de tratar das negociações com o presidente da mortadela. E a alegria, como de costume, durou pouco. Para quem não lembra, Rubio é uma das maiores vozes dos Estados Unidos contra as ditaduras que ameaçam a América Latina e, além disso, tem sido responsável pelas sanções a figuras como o ex-juiz Moro e outros políticos brasileiros. Vejam como a própria Júlia do iLib acaba desmentindo a colega que estava empolgada, afirmando que os presidentes trocaram números de telefone, mas logo os especialistas de verdade corrigiram o rumo da história. Vocês falavam do Rubio dentro do governo, ali no núcleo próximo do Lula. Há quem diga que a indicação de Rubio como interlocutor sinaliza que o governo Trump está aberto ou está se abrindo para discutir além de tarifas. É claro que Lula tem esse foco nas tarifas, mas se fosse apenas comercial, apenas econômico, o Trump poderia ter indicado Howard Lutnick. E não foi, indicou Marco Rubio, secretário de Estado, que tem sim um status importante. Então tem essa leitura também dentro do governo, quase uma comemoração. É claro, é mais difícil, mas assim como no dia do encontro lá na ONU, havia quem analisasse que, olha, o Brasil tem uma muralha na relação com os Estados Unidos, que é o Departamento de Estado. Ouvi isso de um diplomata que estava lá em Nova York junto com a comitiva. E essa muralha se desfez, pelo menos neste encontro agora. É claro que é mais difícil falar com um departamento que tem, sim, muitas questões ideológicas e essa relação com a oposição ao governo Lula. Mas quem manda ali é Trump. Então, existia até uma dúvida se Rubio estava no telefonema, porque somente Donald Trump falou. Ninguém mais por parte dos Estados Unidos falou, assim como somente Lula falou por parte do Brasil. A grande comemoração dos brasileiros foi exatamente a troca de telefones, porque isso significa acabou a intermediação. É claro, quem vai negociar esse próximo passo é o Departamento de Estado, mas Trump abriu a porta, como se fosse falar, qualquer coisa liga para mim. Como recentemente Macron ligou diretamente para Trump para reclamar lá do trânsito de Nova York. Então, para o governo brasileiro há essa comemoração. E o outro ponto importante foi que foi extremamente amistosa a conversa. Logo no início, depois daquela coisa que a gente chama rasgação de seda, né, que Trump falou, olha, realmente nosso encontro na ONU foi muito bom, Lula chega a mencionar que está neste mês fazendo 80 anos, que ele é um pouco mais velho de Trump. Trump entra na brincadeira e diz, eu me sinto como um jovem de 40 anos e sei que você também está muito bem fisicamente. Puxa, Trump sempre bateu muito em Joe Biden pela idade semelhante, enfim, e faz, de certa maneira, o que foi visto como um elogio a Lula. Então, amaciou a relação, há um contato agora direto e dentro do governo brasileiro tem essa comemoração. Eu fiquei curiosa, porque o Lula não tem telefone celular, né? Sabemos. Tem, descobri hoje que ele tem. Ah, porque ele não tinha. Ele tinha o do ajudante de ordens, e era uma dificuldade falar com ele, e até uma crítica que o entorno falava, porque ele recebe tudo já filtrado, porque ele não tem telefone celular. Ele está com telefone celular, então? Então, hoje, porque foi o que eu perguntei para um assessor do presidente. Como assim? Que telefone direto? Aí um assessor me disse, não. O Lula tem um telefone que fica com o ajudante de ordens e que até mesmo quando ele está em voo,
é o número que, se alguém precisar falar com o presidente, vai passar pelo ajudante de ordens e ele vai falar. Então, a novidade é essa. Lula Mas o aparelho celular, tipo, na hora de dormir, fica na cabeceira do Lula ou do ajudante de ordens? Acho que fica com o ajudante de ordens. Isso não deve curiosa, ter mudado. Assim, ou com a primeira-dama. Lembra, a primeira-dama, uma época, era o canal. Eu me lembro, na época da eleição, muita gente que queria falar com o Lula ligava para a primeira-dama. Pois é, que essa história do telefone celular é conhecida em Brasília. Então, a Ana Flor traz uma notícia aqui, viu? O Lins está se divertindo, Lins. Traz uma notícia importante, que o presidente tem um telefone próprio, é o que tudo indica. Mas eu acho que é quase a mesma coisa que a gente está falando, porque antes também era isso, era um telefone que ficava com o ajudante de ordens, enfim. E aí, embaixador, o que a gente pode dizer a partir da nota do governo brasileiro? O Lula pediu a Trump a retirada das tarifas brasileiras e pediu também a retirada das sanções, e a resposta que teve é que o Marco Rubio vai dar sequência às negociações. Eu acho que, como eu estava esperando, né, o tema foi comercial, para surpresa minha foi ele ter mencionado a retirada das sanções políticas, entendeu? O resto está perfeito, era o que a gente esperava. Agora, a preocupação minha é que, em vez de designar o secretário do Tesouro ou o secretário de Comércio, ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles, né? Isso aí chama atenção. Quer dizer, normalmente ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas, a Lei de Emergência Econômica Americana, na sigla americana IEEPA, ela é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade aí da designação do Marco Rubio. Agora, a designação do Marco Rubio complica para a gente, porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado, né? Vamos ver agora como é, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir. O debate que nós estávamos tendo há pouco é se é bom para o Brasil, no aspecto comercial e no aspecto econômico, que Donald Trump tenha indicado Marco Rubio, secretário de Estado, como interlocutor para essas reuniões. Para quem está, como o senhor, dentro dessa área econômica, olhando economicamente e tentando também derrubar as tarifas, é bom, é ruim ou é indiferente? Ana, como você comentou há pouco, o fato de ter sido indicado no Departamento de Estado tem uma significação importante. E qualquer tema comercial, ele tem uma parte jurídica, uma parte econômica e uma parte política. O que foi indicado hoje, com a indicação do Rubio, é que a parte política tem uma relevância muito grande. Que esse fator político vai estar sobre a mesa de negociação. Não sabemos se como condição ou como parte relevante da negociação, mas ela vai estar. E quando a gente fala de parte política, nós não estamos falando de decisões do Supremo, que, incrivelmente, houve um entendimento do governo americano de que a leitura que eles estavam fazendo quanto ao Supremo brasileiro estava muito equivocada. Quanto, inclusive, a capacidade que haveria de intervenção do Executivo, é algo que nós estamos repetindo aqui há muito tempo e eles viram que, de fato, não era a leitura que eles estavam fazendo. Mas tem outros temas políticos relevantes, que vão envolver, por exemplo, o papel do Brasil na América Latina, o papel da China na América Latina, as questões relativas, por exemplo, à liberdade de expressão, as questões relativas a outros temas políticos regionais que vão estar muito mais na mão do Rubio, ou vão ser muito mais temas do Rubio do que de outros secretários. É interessante notar que nas outras negociações, por exemplo, com a China, está sendo liderado pelo Bessent, que é do Tesouro, junto com o Lutnick. Com a União Europeia está o Lutnick com o Gria, que é o USTR, o secretário de Relações Comerciais. Nesse caso, não. Nesse caso, a liderança é do Rubio e isso diz muito sobre a relevância dos temas políticos. Nesta segunda parte, gostaria de trazer um ótimo comentário do excelente jornalista Fernando Schuller sobre os abusos que o Supremo vem cometendo e a farsa que eles tentam vender de que a anistia é inconstitucional. E o Supremo, cá entre nós, né, já fez uma espécie de pré-voto. Né? E aí com o ministro Gilmar Mendes fez um tweet dizendo, olha, já não tem crime contra a democracia, não tem anistia.
No voto, na decisão final, na sentença do Bolsonaro, naquele julgamento, lá no final, o ministro Alexandre de Moraes disse que crimes contra a democracia não têm anistia. Isso é uma invenção, não está escrito isso na Constituição. A Constituição não diz isso. A Constituição explicitamente não menciona os crimes contra a democracia como não passíveis de anistia. Menciona uma série de outros, tráfico, a gente viu aqui terrorismo, enfim, a gente listou eles aqui várias vezes. Não estão lá os crimes contra a democracia. Crimes que são passíveis de anistia são exatamente os crimes de natureza política contra a democracia. Então, por exemplo, quando tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek, lá nos anos 50, foi uma tentativa de virada de mesa, de golpe, enfim, foram anistiadas aquelas pessoas. Isso é apenas um exemplo histórico. Muitas pessoas foram anistiadas em 79 também eram crimes contra a democracia, terroristas, militares, inclusive torturadores, todo mundo, todo mundo que praticou aqueles atos de um lado e de outro lá do período do regime militar, foram todos anistiados. Então, crimes contra a democracia, não estou entrando no mérito aqui, é isso, né? Então, quer dizer que crimes contra a democracia não são passíveis de serem perdoados, isso é uma pura invenção, só que é uma invenção de quem tem poder, é uma invenção de quem tem maioria. Eu me lembro, olha, as primeiras lições que eu tive na faculdade, lá, o Ferdinando Lassalle, um grande teórico alemão, assim, os fatores reais de poder, era o primeiro semestre, a gente aprendeu os fatores reais do poder, né? Quem tem de fato poder, né? No Brasil de hoje, quem tem de fato poder chama-se Supremo Tribunal Federal. Então, tudo que é votado no Congresso já tem um espelhamento lá no Supremo. O Senado até agora não tomou nenhuma atitude em relação a N abusos praticados no Supremo Tribunal Federal, porque não tem força.